Tá a fim de fazer uma fezinha e ganhar até R$100 de bônus utilizando o nosso cupom FBOTECO? KTO.com. Acessa, link aqui embaixo na descrição. Como as coisas mudaram na sociedade, a gente tem visto cada vez mais denúncias de envolvimento de jogadores em casos de abuso sexual. Assim, recentemente a gente teve o Valdívia, agora o Vidal, se eu não me engano, nessa semana também. Lá na Europa tem uma investigação em curso sobre o Mbappé. Você acha que a imprensa também está olhando muito para esse tipo de caso? As mulheres que infelizmente sofrem esse mal, elas se sentem mais encorajadas a denunciar? Tem isso. A imprensa tem olhado mais para esses casos. A percepção pública do que é abuso, do que é assédio, do que é estupro mudou. As leis mudaram também. Então, assim, um fato que há alguns anos não seria considerado abuso, hoje eles permanecem acontecendo e já é considerado com razão. Então, as pessoas que sofrem isso, elas têm mais condições de entender o que aconteceu e se sentem um pouco mais confortáveis de buscar as instituições para denunciar. A polícia, o Ministério Público, tá todo mundo mais atento a esse tipo de violência e trabalhando para que isso não aconteça mais, para punir quando tiver que punir e para educar, né? Porque além da punição, a gente tem que trabalhar para que esses casos não aconteçam, né? Claro. Não adianta só a gente ficar denunciando quando acontece e cobrar prisão, cobrar punição, Tem que trabalhar para que não aconteça mais, né? Tem que fazer esse trabalho de educação nos clubes, nas categorias de base, para ensinar o que é que pode, o que é que não pode, até onde se pode ir, quando não se pode ir mais, né? O que é violência contra a mulher e tal. Então, todo mundo tem que ficar mais atento a isso. Eu acho que a gente está, né? E aí, o caso do Robinho, para mim, é muito esclarecedor, porque por mais que esses casos se repitam já há muitos anos, eu acho que foi a primeira vez que a gente teve acesso a conversas desses caras em que eles deixam muito claro como eles tratam esses casos, né? Sem filtro, sem entrevista, sem media training, sem assessor do lado. São os caras falando entre eles, né? Se defendendo ou relembrando como foi uma situação de estupro. E aí, assim, Adriano, desculpa te interromper, porque é importante. Quando a gente olha, queria que você me contasse depois como é que surgiu a ideia de fazer o podcast também, como você entrou nesse caso, que é importante saber. Chegaram os áudios até você. Mas, quando a gente olha para esse caso, pelo menos da percepção brasileira que se teve com relação a ele desde o início, o Robinho já tinha tido um caso na Inglaterra que a gente ouviu falar, leu muito pouco, era uma matéria ou outra que falava, que eventualmente depois foi arquivado por falta de provas. Aí surgiu esse em 2014 na Itália, todo mundo achou estranho, mas a opinião pública meio vem, essa mulherada aí se envolve com o jogador porque quer dinheiro, no fim, aquela lá não deu nada, essa daí não vai ser também e tudo mais, e o caso foi se desenrolando. A gente não tinha muita notícia aqui no Brasil do que estava acontecendo, até surgir a primeira condenação, e aí o Robinho dizia que ia se defender, que ia provar na segunda instância. Ele jogou aqui no Brasil enquanto isso, jogou no Santos, jogou no Atlético Mineiro. Quando ele é condenado em primeira instância, ele tá no Santos, né? Está no Santos. Ele faz uma declaração na Santos TV, né? Naquela passagem dele... 2014, que depois ele vai pra China, aí volta pro Atlético Mineiro e tudo mais. Foi em 2014 e não tinha sido condenado ainda. Ele teve a notícia de que havia uma denúncia... E aí ele nega, dizendo assim, não, isso é mentira, isso nunca aconteceu. Não foi 2014, deve ter sido 2015, cara. Ele volta no fim de 2014, fica naquele Paulistão de 2015 e vai embora pra China no meio de 2015. Então é isso. Ele volta em 2014 mesmo, no fim de 2014. Aí ele vai pra China, volta pro Atlético, quando ele volta pro Atlético já tá condenado, aquela coisa toda. Já tem uma pressão também. Já tem uma pressão, etc e tal, mas aquela coisa, não, vamos se defender e tudo mais... Aí, se eu não me engano, ele é condenado em segunda instância e vai pra Turquia. Basak Şehir. Exatamente. E outro time lá. E aí, assim, eu me lembro que depois da Turquia, ele tem a negociação lá na época, que era o presidente em exercício, depois do impeachment do Pérez, o Orlando Rolo, que o contrata. E
cara, não quis nem saber e tudo mais, e a mídia batendo pra caramba, as mulheres da imprensa esportiva falando que era um absurdo, que não sei o quê, tinha muita comoção contra, mas o que faz os patrocinadores ameaçarem cair fora é justamente aquela matéria do GE, Lucas Ferraz. que revela pela primeira vez trechos das conversas interceptadas com o Robinho falando coisas assim abjetas. Ali não teve mais como sustentar, o Santos logo retira a contratação, retira o contrato, um dos patrocinadores nunca mais nem voltou, e ali a gente percebe, através disso que você está falando, o poder dessa... Comoção pública. Não, e outra, também o quão impactantes são essas falas, né, cara? Sim. Como é que foi pra você ouvir isso? Porque ali a gente só leu. E a gente já ficou extasiado. Eu lembro que eu gravei um vídeo na hora, assim. Tava até viajando e eu gravei um vídeo na hora, indignado. Mas você ouviu, cara. Como é que foi isso aí? Muito foda. Como chegaram os áudios até vocês? Tá, é um processo longo. Como começou? A gente tava... Bastidor, assim. Tá, a gente tava... Na cobertura desse caso, eu entrei porque a gente viu a matéria do GE, que foi do Lucas Ferraz, estava na Itália na época. Ele aparece no Ele documentário aparece, agora, ele até né? conta a história, né? Ele estava lá como correspondente, e aí, mais uma vez, o Martim Fernandes, ele conta no documentário, pautou ele, né? Vamos fazer alguma coisa sobre esse caso e tal, vamos tentar descobrir, dar alguma informação nova sobre isso. E aí ele faz o básico do básico, que vamos pegar a condenação, pegar o documento. E aí ele consegue e publica a transcrição das conversas, né? E é isso. O Santos já estava sofrendo uma pressão nessa época e o Rolo dizia, não, isso é um caso pessoal, o Robinho é inocente porque tem que esgotar todas as instâncias, ainda não foi julgado em última instância, usou o Estado Democrático de Direito para passar pano pro Robinho. E aí o Globo Esporte dá essa matéria. E ali é muito impactante, né? Porque a gente sabia da gravidade do caso, porque tinha tido já 2 condenações, mas a gente não sabia o que tinha sido dito ali, né? E a primeira vez que a gente lê essas conversas é muito chocante, né? Por mais que não surpreenda, quando você vê o monstro na sua frente, isso assusta. E há aquela comoção toda, os patrocinadores começam a tirar dinheiro do clube, aí não dá para sustentar, o contrato é suspenso. E aí a gente entra no caso, né? Eu tava no UOL na época, e aí é aquilo, a gente tomou um furo, vamos tentar ir atrás para começar a dar furo também nessa cobertura. Então, primeiro é recuperar, os caras já deram. Aqui do Brasil era muito difícil fazer, porque tava tudo lá na Itália. E aí que eu conheço a Janaína César, que é quem faz a cobertura comigo desse caso. Brilhante também. Muito boa, repórter assim, de primeiríssima qualidade. Também uma das tá no melhores, documentário, né? das melhores repórteres com quem eu já trabalhei. Ela já tinha feito algumas matérias pro UOL. E aí eu entro em contato com ela. Jana, vamos tentar fazer alguma coisa, ver o que você consegue aí. E aí, ela tinha muita fonte já na justiça italiana, conhecia promotor, conhecia juiz, conhecia advogado. E ela começa a bater nas portas, né? Preciso da condenação, preciso de documento. E ela consegue vários documentos. O Globo Esporte tinha dado algumas transcrições, a gente consegue outras, a gente consegue transcrições que eles não tinham, e a gente começa a dar informação exclusiva. Várias falas a gente deu antes deles, por conta da competência e do talento da Janaína de conseguir esses documentos. E nesse mesmo dia, o Robinho resolve dar uma entrevista pro UOL. Eu não participei dessa entrevista, mas os meus amigos Éder Traschini e Thalita Vespa vão entrevistar o Robinho. Entrevista, nossa, lamentável. Toda hora interceptada pelo assessor. Não, e culpando o feminismo, cara. Lembra disso aí? Da Globo. Culpando a Globo, nossa. Foi uma entrevista muito bizarra. Depois eu falei com eles, assim, o Robinho a todo momento interrompido pelos advogados, pelos assessores de imprensa, para dizer, você não pode responder isso. E aí, por incrível que pareça, os jornalistas também eram impedidos de perguntar o que eles queriam perguntar. E aí teve muita discussão, muito bate-boca ali, e o Robinho parado, olhando como se não fosse com ele, né? E aí teve essa entrevista.
E aí, nessa entrevista, a defesa do Robinho é: o processo está em segredo de justiça, eu não posso comentar o teor dos áudios, mas tem muita coisa fora de contexto e mal traduzida. Era esse o ponto central da Tanto que argumentação eles dele. pediram a tradução do processo inteiro, Isso né? foi uma mega discussão quando o processo vem para o Brasil. Mas aí a defesa dele era essa: tá mal traduzido, tá tirado de contexto. Se vocês olharem os áudios originais, as conversas originais, vocês vão ver que não é nada disso. E aí eu olhava aquilo, essa argumentação, e eu ia nas transcrições, e aí eu percebia, pô, realmente, pode ser que ele esteja certo, porque tem problema de tradução aqui. Você lê a transcrição e você percebe algumas palavras que não fazem sentido estarem ali, saindo da boca de um cara de 30 e poucos anos, brasileiro, no interior de São Paulo. Eu lembro de uma palavra que chamava muito a minha atenção, que era a palavra fornicar, que aparecia como se tivesse saído da boca do Robinho Ninguém fala e do Jairo. Cara, quem coloquialmente. fala fornicar no Brasil, Ninguém. português brasileiro, ainda mais o Robinho e os amigos dele, né? Não. E apareceu Major. O Major. O cara que Major de fala palavras. assim vai falar... Que isso? E aparecia assim, Major como me quebra. velho. Nossa. na transcrição lá aparecia o Robinho dizendo: isso aí não é fornicar. E eu ficava, puta, alguém traduziu errado, alguém cagou na tradução desse negócio. E aí, depois, no processo, eu percebo que o problema da tradução é que as conversas foram feitas em português, obviamente, só que para os policiais, promotores e juízes entenderem, alguém teve que traduzir para o italiano. E depois, quando o processo é retraduzido para o Brasil, tem uma segunda tradução, aparentemente por uma segunda pessoa. A tradução na tradução. Tradução na tradução, aí aparecem essas bizarrices como a palavra fornicar na boca do Robinho, né? E aí, olhando para tudo isso, falando, realmente tem um problema de tradução aqui, não é isso que vai tirar o peso da condenação, mas Robinho tem alguma razão ao dizer que tem problema de tradução. E aí eu falei assim, puta, a única forma da gente tirar isso a limpo é tendo os áudios originais, tendo a íntegra dos áudios. E aí eu falei com a Jana, falei com o meu editor aqui, falou, vamos todos os esforços para tentar conseguir esses áudios. Puta, é muito difícil, não sabemos onde está. E aí, mais uma vez, a Jana, com esse trabalho de reportagem inacreditável, foi bater em várias portas, foi em escritório de advocacia, foi no Ministério Público, até que ela descobriu onde estavam os áudios. Estava lá no depois que o processo acabou, esses áudios vão para o arquivo lá do tribunal, e ela descobre exatamente onde está, descobre quem é a juíza responsável. A gente faz um requerimento formal em nome do UOL, em nosso nome, dizendo que a gente quer os áudios com interesse jornalístico, para publicar matérias aqui no Brasil. A juíza, a princípio, não queria muito dar, mas aí a Jana vai, encontra ela pessoalmente, se apresenta, faz um negócio assim. Cara. Ela foi pra lá? Cara, Ela mora na Itália, ela não morava onde a juíza morava, na mesma cidade, mas ela fez várias viagens até que ela finalmente consegue... Que puta Trampo repórter. braçal, né? Braçal, assim, né? Você é louco. Palmas convencer- pra Jana. Palmas. convencer a mulher a entender a importância desses áudios virem a público no Brasil. Muito foda. Muito E aí, foda. enfim, ela entrega um pendrive com 10 horas de... Eu lembro que eu estava até correndo lá no Jardim das Perdizes, aqui na Barra Funda, quando eu recebo a mensagem da Jana. E ela falou, consegui os áudios, ela manda a foto do pendrive. Eu, caraca, vamos arrebentar. E aí eu passei uma semana inteira, eu e ela, ouvindo os áudios, transcrevendo tudo, decupando, ou seja, organizando tudo, quem fala o quê, quem são as pessoas, né? Porque naquele momento a gente não sabia exatamente quem eram aqueles personagens. Então, pelos áudios a gente descobre, eu organizei um arquivo lá com biografia de cada um, as frases mais impactantes, e comecei a esboçar o roteiro, né? E a gente estava com muito medo de, puta, a gente conseguiu, talvez alguém consiga também, talvez a concorrência, a Globo, alguém também consiga, vai dar antes da gente. Então, cara, foi uma semana insana de trabalho, de todo mundo ouvindo, transcrevendo, esboçando o roteiro, apurando, entrevistando gente. E nessa loucura rola o caso do Cuca, e aí eu tive que parar um pouco o Robinho para fazer o Cuca, logo em seguida já voltei ao Robinho, e a gente conseguiu, assim, em tempo recorde, jogar o podcast no ar. E aí, o impacto, né? Qual foi o impacto desse trabalho? Nessa época, o Robinho, a Itália já tinha pedido
a pena do Robinho ser transferida para o Brasil. Porque o Brasil não pode extraditar cidadãos nacionais, a Itália sabia disso, então ela pede para a pena ser transferida para o Brasil. Esse processo, pela Constituição, ele tem que tramitar no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, e ele já estava em tramitação lá em Brasília, nessa época. Estava parado, se não me engano, há 2 meses, sem nada acontecer. Quando a gente publica o primeiro episódio do podcast, dá uma repercussão inacreditável, o Brasil todo conhece o que esses caras disseram ali naquela situação. Horas depois, o STJ marca um novo passo lá no caso, e aí que esse processo no final vai dar na transferência da pena tanto do Robinho quanto do Ricardo Falco, que hoje estão cumprindo pena em Tremembé.